Está no ar o seu programa Bíblia Fácil, aqui na TV Novo Tempo. Nós estamos, ao longo dessa temporada, estudando crenças populares, ou comparando crenças populares com aquilo que a Bíblia diz. E nós vamos estudar hoje o tema liberdade. Por que a gente precisa compreender a questão da liberdade? Será que compreender de maneira errada a liberdade pode nos levar a fazer coisas que nós não deveríamos fazer? Infelizmente, hoje, há uma compreensão, eu diria, errada, pelo menos do ponto de vista bíblico, do que é a verdadeira liberdade. E entender essa liberdade nos leva a nos relacionarmos bem, inclusive com o nosso Deus. Por isso eu te convido para ficar aqui comigo ao longo desse programa, para a gente entender o que é liberdade. Nós temos as nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @BíbliaFácil. Tem também o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/BíbliaFácil. Eu vou te fazer um pedido. Se você gosta do Bíblia Fácil, acompanha sempre, vai lá no nosso canal do YouTube, escolhe um dos programas, aquele que você mais gosta, copia o link, coloca lá no grupo da sua família, manda para um amigo que você acha que vai precisar e gostar daquele tema. Espalhe essa palavra também para ser um agente de esperança, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos para o nosso 10º, estou acertando, é o 10º? 10º encontro da nossa temporada. É muito bom estar aqui com vocês. Nós temos conversado aqui nos bastidores que esse grupo aqui precisava de um programa de 3 horas, né? Porque a gente continua conversando depois que acaba o programa, tem muitas perguntas. Mas esse programa ele serve pelo menos como um start, assim, para você se interessar pelo assunto e pesquisar mais. Faz parte da vida cristã, né? Mas hoje nós vamos falar sobre liberdade e libertinagem. E para falar sobre isso do ponto de vista bíblico, a gente vai orar para começar nosso estudo. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos vivos e nesse momento estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abra o entendimento para que possamos compreender esse assunto fundamental para uma vida cristã saudável. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, liberdade ou libertinagem, né? Essas são duas expressões que são semelhantes, mas no seu sentido completamente diferentes. A liberdade sempre é vista do ponto de vista da responsabilidade e a libertinagem sempre nos remete a um uso indevido daquilo que você tem, daquilo que você é. Muito bem, ser livre é fazer tudo o que quiser sem nenhum tipo de regra. Essa foi a resposta que eu recebi de um aluno meu. Eu fui professor durante muito tempo e eu perguntei na sala de aula o que é liberdade. E aí o aluno disse que ser livre é fazer tudo o que quiser sem nenhum tipo de regra. Isso é ser livre. E aí eu pergunto para você, o que é liberdade de verdade? Será que não ter nenhum tipo de muro limitando a nossa ação é realmente ser livre? Será que as regras, as leis, elas acabam com a liberdade ou elas garantem a liberdade? Vamos pensar algumas coisas aqui. Esse filósofo, né, o Jean-Paul Sartre, um filósofo aí do século XX, muito famoso, né, respeitado por algumas linhas filosóficas, ele dizia o seguinte: a liberdade é absoluta ou não existe. Na concepção do Sartre, ou você tem liberdade absoluta, nada te limita, ou não existe liberdade. Só que a gente começa a pensar, será que existe liberdade absoluta? Será que existe algum momento da nossa vida que nós não somos limitados por nada? Deixa eu pensar algumas situações com você. Imagine que você está no alto de um prédio e você, de repente, decide que vai voar. Você pode decidir que vai voar? Olha a pergunta. Você pode decidir que vai voar? Pode, porque você é livre para decidir o que você quiser. Você vai conseguir voar? Não. Se você se jogar do prédio, vai ser ruim, porque você não vai voar. Por quê? Porque existe uma lei da física que impede que você voe apenas com o seu próprio corpo, né? Sem usar nenhum recurso.
Então, aquele que acha que é livre para fazer qualquer coisa, que a liberdade ou é absoluta ou não existe, desconsidera as leis da física. Porque eu não posso, por exemplo, pular e sair voando, porque tem uma lei da física que me atrai para o centro da Terra, me deixa aqui na Terra. Então eu sou limitado pelas leis da física. Vamos lá, para outra coisa. Imagine que você está dirigindo o seu carro numa via que é de 60 km por hora, mas você decide que vai dirigir a 90. Você pode fazer isso? Pode. Mas em algum momento você vai ser repreendido, vai receber multa, vai perder sua carteira. Por quê? Porque você não é livre, completamente livre, para dirigir no trânsito do jeito que você quiser. Existem leis que garantem a sua, o que regulam a sua conduta no trânsito. E vejam, é exatamente a lei de trânsito que diz que eu não posso andar a qualquer velocidade em qualquer via, que garante que os outros carros também possam estar lá e os pedestres em segurança. Do ponto de vista da lei de trânsito, a lei garante a liberdade dos outros e a segurança de todos. Então a gente não é livre para fazer o que quiser. Imagine que você chega diante do Oceano Atlântico, aqui na costa brasileira, e você decide que vai andando até a África. Você pode decidir isso? Pode. Você vai conseguir fazer? Não. Porque tem um oceano entre você e a África. E a geografia vai limitar você. Esses são apenas 3 exemplos. 3 exemplos. Mas nós poderíamos aqui multiplicar exemplos de como nós não somos absolutamente livres. Sempre tem alguma lei nos limitando. Não sei vocês, mas eu gosto muito de comer. Isso tem me causado alguns problemas na balança, de vez em quando, né? Mas você consegue decidir que você vai comer sem parar por uma semana seguida? Consegue. Por quê? Porque a sua fisiologia não deixa. Então não existe liberdade absoluta. Não existe essa história de você fazer o que quiser na hora que você quiser, porque sempre há alguma coisa limitando você. Então o que é ser livre? Inicialmente, vamos ficar com essa definição aqui. Ser livre é poder escolher sob qual lei estaremos. Nós sempre estaremos debaixo de alguma lei. Sempre. Seja a lei de trânsito, a lei civil, a lei da gravidade, as leis da física, sempre estaremos debaixo de alguma lei. Ser livre é poder escolher sob qual lei nós estaremos. Muito bem. Agora, o que a Bíblia fala sobre liberdade? Eu não sei se você já pesquisou esse tema na Bíblia, mas existem muitos textos na Bíblia sobre liberdade. Por quê? Porque esse tema, mal entendido, causa um cristianismo manco ou mesmo a fuga do cristianismo. Deus queria que nós entendêssemos o que é liberdade. Então nós vamos começar aqui com 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 21 e 22. Você pode procurar na sua Bíblia aí? 1 aos Coríntios, capítulo 7, 21 e 22. Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele está corrigindo problemas naquela igreja e ele também vai corrigir a noção de liberdade que aquela igreja tem. 1 aos Coríntios 7, 21 e 22. Evelyn, você encontrou esse texto? 21 e 22. Encontrou? Você pode ler para a gente, por favor? Posso ler. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Veja que coisa interessante que Paulo fala, né? Que Paulo faz no jogo de palavras. Quem foi chamado escravo para o Senhor, se torna livre no Senhor. Mas quem se torna livre no Senhor, se torna escravo do Senhor. Paulo é muito inteligente, né? Porque ele está aqui tentando falar para a igreja de Corinto e para a gente também, que quando você se torna livre no Senhor,
você se colocou debaixo da lei dele. Entende isso? A liberdade que nós temos em Cristo, ela é efetiva quando nós temos consciência de que nós estamos sob a lei de Cristo. Ser livre em Jesus é se submeter à sua lei. A gente vai ver isso em outros textos bíblicos. Segundo aos Coríntios, agora capítulo 3, versículo 17. Esse texto curtinho eu vou ler aqui na tela para você. Segundo aos Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, nós não temos como afirmar que um cristão ele não tem liberdade, porque os inimigos do cristianismo às vezes dizem assim, olha, vocês são escravos, vocês são pessoas que não conseguem exercer a sua liberdade, porque vocês ficam debaixo da lei de Deus. Aí Paulo vem e diz assim, não, quem está no Espírito está livre. E parece que o conceito de liberdade foi se desfazendo. Tem duas figuras no Salmo 1. Lembra do Salmo 1? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se senta na roda dos escarnecedores e tal. Lá, Davi usa duas figuras no Salmo 1. Ele diz que o ímpio é como a palha, que vem o vento e leva. E o justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Se você olha para a palha e olha para a árvore, quem parece mais livre? A palha, não é? Porque a palha não tem nada prendendo ela. Ela vai para cá, para lá. Só que no Salmo 1, quem é livre de verdade é a árvore, o justo, porque ele tem raízes profundas e nenhum vento de doutrinas leva ele para qualquer lugar. A palha não é livre, porque ela é escrava do vento. Então, quando a gente fala de liberdade do ponto de vista cristão, nós estamos falando que liberdade verdadeira só existe quando nós nos submetemos às leis de Deus. Deus nos criou, portanto, para sermos plenamente livres. Agora, como é a verdadeira liberdade? Como é que a Bíblia descreve essa liberdade? Pode falar, Anderson. Pastor, essa liberdade seria ser livre do pecado? Também. A gente vai ler, mais no final do programa, a gente vai ler o texto de João, capítulo 8, que fala sobre essa liberdade do pecado. Mas não apenas isso. É também isso, é livre do pecado, mas livre para você ser cristão, para você ajudar os outros, para você ser feliz. É uma liberdade plena em todas as áreas da sua vida. Mas antes da gente continuar, eu quero oferecer para os nossos amigos de casa esse guia de estudos. Porque em João 8,32, nós vamos ler esse texto mais na frente, mas eu já vou citar agora, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então, para você conhecer melhor a Bíblia, conhecer melhor a palavra de Deus, eu estou te oferecendo esse guia de estudos aqui, que vai te ajudar a entender melhor a palavra de Deus. É o guia de estudos à procura da verdade. E nele você encontra 15 lições que vão te ajudar a se aprofundar no texto bíblico. E esse material colorido, bem diagramado, com uma folha de qualidade, vai para a sua casa sem custo algum. Os anjos da esperança já pagaram esse material. Então você só pede porque ele já está pago. Inclusive o envio para a sua casa está pago também. Você só precisa pedir. Entra agora em novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, e aí você vai encontrar a imagem desse estudo bíblico lá, clica nela, aí vai abrir o formulário, você preenche o formulário, envia para a gente, e é só esperar que chega na sua casa. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aqui na tela. Aí nós vamos te ajudar pelo WhatsApp a fazer o seu cadastro. Ou você pode ligar para a gente para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nesse número você vai falar com a nossa equipe de atendimento e eles vão fazer o seu cadastro e a revista vai para a sua casa também, sem custo algum. Pede, porque nós queremos enviar para a sua casa, tá bom? Para a gente entender o que é a verdadeira liberdade, nós vamos estudar um tratado sobre liberdade que Paulo fez aos Gálatas. Você está com sua Bíblia aí, você de casa também? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5.
Gálatas capítulo 5. Eu vou abrir a minha também, porque tem um trecho que eu não coloquei ali na tela que eu quero ler com vocês. Gálatas capítulo 5. Gálatas fica antes de Efésios, capítulo 5. Aqui no livro de Gálatas, ou na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo está tentando ajustar alguns detalhes teológicos que a igreja da Galácia estava com dúvidas, né? Detalhes teológicos nos quais a igreja da Galácia estava com dúvidas. E você vai ver várias coisas que Paulo está falando aqui. Ele vai falar sobre graça, sobre apostolado, mas Paulo estava muito incomodado com a situação da igreja na Galácia. Veja o capítulo 1, tá bom? Você de casa está com a Bíblia aberta? Gálatas capítulo 1, olha o que diz o versículo 6. Gálatas 1, 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Ou seja, Paulo tinha pregado o evangelho de Cristo para os cristãos da Galácia, tinha deixado uma igreja lá, só que quando Paulo foi embora, chegaram hereges, né? Chegaram pessoas para pregar o falso evangelho, que parecia com o evangelho, tanto que é chamado de outro evangelho, mas não era o evangelho de Cristo. Aí Paulo, sabendo disso, foi informado disso, ele começa a escrever a carta aos Gálatas. E lá no capítulo 5, ele vai corrigir o sentido de liberdade que os Gálatas estavam tendo agora, depois que esse pessoal do outro evangelho chegou. Então vamos lá, vamos começar a ler a carta aos Gálatas no capítulo 5, tá bom? Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Primeira frase do capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E uma vez eu vi um teólogo dizendo o seguinte, a partir desse versículo aqui. Vocês estão vendo? Jesus nos libertou para a liberdade. Então, não podem mais existir regras. A igreja não pode colocar regras. A família não pode colocar regras. Não existem mais regras porque Cristo nos libertou para a liberdade. Um teólogo falou isso. Por isso que a gente tem que ter cuidado com teólogos também. Por quê? Porque essa afirmação que esse teólogo fez, ela não consegue resistir a uma leitura simples da carta aos Gálatas e do capítulo 5 de Gálatas. Porque, olha, se você olha lá no versículo 13, mais ou menos, 13, 14, Paulo faz uma lista de coisas que são proibidas. Ou seja, no capítulo sobre liberdade, Paulo faz uma lista de coisas proibidas. Por quê? Porque a liberdade que Jesus nos dá não é a ausência de regras, é só se submeter às regras de Cristo. A gente vai ver isso mais na frente. Muito bem, qual é o assunto primário de Gálatas 5? Sobre o que é que Paulo está falando que gerou essa questão da liberdade? Vamos ler os versículos 2 a 6 agora, tá bom? Vai acompanhando aí na sua Bíblia. Diz assim: Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Ou separaram-se de Cristo e caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Qual é o tema da carta de Gálatas capítulo 5? É a questão da circuncisão. Vou explicar o que estava acontecendo aqui. Paulo estava pregando aos Gálatas, né? Os crentes da Galácia, e eles eram gentios, não eram judeus. Mas quando Paulo foi embora, chegou um grupo de homens judaizantes, ou seja, aqueles que achavam que os cristãos tinham que seguir os costumes judaicos.
Nesse caso aqui específico, eles estavam dizendo que os cristãos da Galácia deveriam praticar a circuncisão, que foi um ritual estabelecido entre Deus e Abraão, naquele contexto que Abraão estava esperando o seu filho, e que deveria ser praticado pelos judeus até que se cumprisse na cruz o que Paulo chama de circuncisão do coração. É por isso que Paulo fala aqui, que não dá para ser justificado pela lei. Que lei que Paulo está falando? Ele está falando da lei cerimonial que falava sobre a circuncisão. Não são os 10 mandamentos aqui. Aqui é a lei cerimonial da circuncisão. E o que é que Paulo está falando aqui? Não precisa se circuncidar, porque isso não é mais um sinal entre vocês e Deus. Porque antes, até a morte de Estevão, por exemplo, no ano 34, para alguém se salvar, teria que virar judeu. Depois da morte de Estevão, quando o evangelho é espalhado para o mundo, para se salvar você apenas aceita Jesus, mas não precisa virar judeu. Então, qual era a heresia que estava sendo pregada aqui? Que os cristãos deveriam praticar a circuncisão. E Paulo está dizendo, não, vocês já foram livres dessa prática. Não precisa praticar as coisas da lei, a lei cerimonial. Por quê? Jesus cumpriu a maior parte da lei cerimonial na cruz. Eu só quero fazer um parênteses aqui sobre a lei cerimonial. Às vezes a gente ouve assim, na cruz Jesus anulou a lei cerimonial, porque ele cumpriu a lei. Mas amigos, nem a lei moral, nem a lei cerimonial foram cravadas na cruz. As duas estão em vigor. Aí você diz assim, mas como assim, pastor? Então ainda preciso matar um animal, 9 da manhã, 3 da tarde, eu preciso praticar os rituais do santuário? Calma. Porque a lei moral, os 10 mandamentos, continuam sendo válidos, porque não foram anulados na cruz. E a lei cerimonial, ela foi transferida para o santuário celestial. Como? Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Então o Cordeiro de Deus morreu. Mas depois que o Cordeiro morria, tinha o processo de purificação do santuário, no dia do Yom Kippur. E essa purificação do santuário, que não aconteceria mais na terra, porque o véu do templo se rasgou, lembra? Quando Jesus morreu, vai acontecer no santuário celestial. Porque segundo Hebreus, capítulos 7, 8 e 9, há um santuário celestial do qual o da terra era cópia. Então, nem a lei cerimonial, nem a lei moral foram anuladas na cruz. A lei moral continua valendo, os 10 mandamentos, e a lei cerimonial foi transferida para o céu e continua sendo válida no santuário celestial, onde Jesus agora está fazendo intercessão pelos nossos pecados como nosso sumo sacerdote, conforme fala Hebreus, capítulos 7, 8 e 9. Ok? Mas vamos voltar aqui. Então, o assunto de Gálatas capítulo 5 era a circuncisão. Mas Paulo aproveita esse tema gerador, a circuncisão, para falar sobre liberdade, ok? Ele já tinha explicado, não precisa praticar a circuncisão, mas ele continua. Agora tem uma coisa muito bonita aqui em Gálatas 5:6, que nós lemos agora. Porque Paulo fala de uma fé que atua pelo amor. Eu já falei isso em episódios anteriores, mas eu vou reforçar. Hoje nós temos uma noção grega de fé. Qual é a noção grega de fé? É uma noção apenas intelectual. Fé é você acreditar em alguma coisa. É você acreditar que Deus existe. Isso é fé para um grego, o pensamento grego. E o pensamento ocidental é basicamente formado pelo pensamento grego. Mas o pensamento bíblico, ele não é um pensamento grego, ele é um pensamento hebraico. E no pensamento hebraico, a fé não é apenas um assentimento intelectual, não é apenas acreditar em alguma coisa. Para o pensamento hebraico, fé é alguma coisa que te leva à ação. A fé bíblica sempre é crer em Deus e isso te leva à ação. Não são coisas separadas, é uma coisa só. Por isso que Paulo diz aqui que a fé, ela atua pelo amor. Mas hoje, houve uma separação entre fé e obras. E você já deve ter escutado por aí, não? O que você come, o que você veste,
que você faz não importa muito, o importante é você ter fé em Deus. Como se fossem coisas separadas. Quando foi que aconteceu essa separação de fé e obras, se na Bíblia elas estão juntas? Tiago diz, né, que a fé sem obras é morta. Quando foi que aconteceu essa separação? Vou contar aqui rapidinho uma história do pensamento filosófico para vocês. Nós hoje, como cristãos, todos os cristãos evangélicos, são herdeiros da Reforma Protestante, ok? De alguma forma nós somos herdeiros da Reforma Protestante. E um dos atores da Reforma Protestante foi Martinho Lutero, que era um monge agostiniano. O que é que isso significa? Antes de ser Lutero, né, o reformador, ele era um monge agostiniano. Significa que ele bebeu da filosofia de Santo Agostinho. E Santo Agostinho era um discípulo intelectual de um cara chamado Plotino, um filósofo grego. E Plotino, por sua vez, era discípulo intelectual do Platão. E aí aqui a gente chega no ponto. Platão tinha uma clara divisão, o que a gente chama de dicotomia, entre corpo e alma. Lembram que Platão dizia que o corpo era apenas a prisão da alma? Que quando a alma cometia algum tipo de delito no mundo das ideias, ela recebia como prisão o seu corpo. E o objetivo da alma era se desprender do corpo e voltar para o mundo das ideias, que era o mundo da verdade. Essa noção de separação entre corpo e alma passa para Plotino, passa para Santo Agostinho, Lutero bebe dessa noção e passa para o mundo evangélico e chega até nós. Essa noção de que o que você come, bebe, veste, fala, faz, não tem nada a ver, que só precisa ter fé, como se fé e obras fossem separadas, não é uma noção bíblica, é uma noção platônica, grega. E por isso a gente precisa corrigir isso na nossa mente. A nossa fé tem tudo a ver com o que a gente come. A nossa fé tem tudo a ver com o que a gente veste. A nossa fé tem tudo a ver com o que a gente assiste. A nossa fé tem tudo a ver com o que a gente faz com o nosso corpo. Porque não existe separação entre fé e obras. Na Bíblia, fé e obras são dois lados da mesma moeda, estão juntos, inseparáveis. Isso é importante a gente compreender. Ficou claro isso? Mas não sai daí, porque tem mais coisas sobre a liberdade que nós vamos aprender com a Bíblia. A gente volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, falando sobre liberdade, mas nesse momento eu quero te oferecer um presente. Aqui na Novo Tempo nós temos uma preocupação de que você conheça mais a Palavra de Deus. E para isso nós preparamos esse material, que é o Guia de Estudo da Bíblia, A Procura da Verdade. Aqui você tem 15 lições que vão te ajudar a se aprofundar no texto bíblico. Você vai poder conversar sobre a Bíblia com outras pessoas, tendo embasamento bíblico, porque aqui você vai ver vários textos, ou a indicação de vários textos, que você vai poder estudar com calma na Bíblia. E esse material pode ir para sua casa sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram esse material. Você só precisa pedir. Então entra no site agora, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui e nós vamos te ajudar a fazer o seu cadastro pelo WhatsApp. Ou você pode ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nessas três formas você pode conseguir esse material que vai para sua casa sem custo algum. Não vai chegar boleto junto, nada. É nosso oferecimento para que você possa conhecer mais a Palavra de Deus. Vamos continuar. Então, nós vamos continuar em Gálatas capítulo 5, tá? Portanto, o primeiro ponto da liberdade, o verdadeiro livre entende que não há separação entre fé e obras. Agora, Tiago confirma isso para a gente, né? Tiago 2, 17 a 19. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras.
Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, não é que as obras elas sejam meritórias, não. É que você mostra que tem fé através das suas obras, ok? Você mostra que tem fé através das suas obras. Vamos voltar para Gálatas capítulo 5, que é o nosso capítulo sobre liberdade. Agora os versículos 7 até o versículo 10. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? E aqui eu quero dar uma paradinha. Paulo está falando sobre liberdade, certo? E aí, a gente ouviu no começo aquela noção do Sartre de que liberdade tem que ser absoluta. Só que Paulo, ao falar sobre liberdade, ele diz que era para continuar obedecendo à verdade. E eu gosto desses paradoxos bíblicos, porque no mundo que nós vivemos, parece que liberdade e obediência não combinam. Né? Quem é livre não tem que obedecer nada. Mas para a Bíblia, só é livre de verdade quem obedece a Deus. Pode falar. Pastor, eu conheço pessoas que falam assim para mim, que hoje elas são livres, né, liberto da lei, salva pela graça, e que Deus só quer o coração, não precisa disso tudo. Então, esse tipo de raciocínio tem base bíblica? Não tem, né? A gente está vendo lá, por exemplo, em Tiago, que se você diz que tem fé, mas não tem obra, sua fé é morta. Né? Tiago diz também no capítulo 2 assim, se você guarda 9 mandamentos e quebra um, você é culpado de todos. Né? Jesus estabeleceu diversas, através dos seus profetas, diversas, como é que eu posso dizer, leis de convivência. Mas não é exatamente essa palavra que eu quero, condutas, né? Leis de conduta. Jesus, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2 e em 1 Pedro capítulo 3, ele fala de ornamentos que o cristão deveria evitar. Né? Lá no Sermão da Montanha, Jesus fala de condutas que o cristão deve ter. Então você vai encontrar na Bíblia várias vezes Jesus e os profetas falando sobre coisas que o cristão deve fazer e coisas que o cristão não deve fazer. Então essa história, Jesus só quer o meu coração. Então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo? Claro que não. O que você faz revela o tipo de liberdade que você entende ter. Então vamos lá. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Ou seja, esse tipo de coisa de dizer que quem é livre não tem que obedecer a Deus, não vem de Deus, não vem daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo, de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Paulo está dizendo que aqueles que estão ensinando que ser livre em Jesus não precisa de obediência, essas pessoas serão condenadas. Por quê? Porque elas estão ensinando coisas erradas. Vamos continuar. Agora os versículos 11 e 12. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Você percebe um Paulo indignado aqui? Paulo está dizendo assim, olha, o que é se castrar? Paulo está dizendo, esses aí que estão ensinando coisas erradas para a igreja, quem dera que eles não tivessem descendência, que eles desaparecessem da história da humanidade. Por quê? Porque eles estão ensinando coisas erradas para a igreja. E às vezes a gente vê pessoas dizendo por aí, não fale, não confronte quem ensina coisas erradas para a igreja, apenas ame. Peraí, você não ama a igreja a ponto de confrontar pessoas que estão fazendo coisas erradas para a igreja? Pois Paulo amava. Paulo amava tanto a igreja que ele não deixava os hereges ficarem em paz. Ele ia lá e confrontava os hereges porque ele amava a igreja e a mensagem que ele tinha pregado para a igreja. Muito bem. Então Paulo já falou para a gente o que é liberdade, né?
Ele já explicou ali o que é liberdade. Agora, nesse mesmo texto, ele vai começar a explicar o que não é liberdade. Ele queria ser muito claro. Então, vamos lá. Gálatas 5, 13 a 15. Ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Veja que ele começou esse trecho do capítulo, do mesmo jeito que ele começou o capítulo, vocês foram chamados para a liberdade. Agora ele diz de novo: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E amigos, isso aqui é maravilhoso. Porque no senso comum, o que é liberdade? Liberdade é fazer tudo que você tem vontade. Eu tive vontade de comer alguma comida, como. Tive vontade de falar alguma coisa, eu falo. Eu tive vontade de me relacionar sexualmente com alguém, me relaciono. Então, no senso comum, liberdade é fazer tudo que você tem vontade. Só que para a Bíblia, você não pode usar a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ou seja, para a Bíblia, de um lado está a vontade da carne e do lado contrário está a liberdade. O que Paulo está nos ensinando? Que liberdade e vontade da carne são coisas diferentes. Vou falar de outra forma. Quem é livre não faz tudo o que tem vontade. Por quê? Porque quem faz tudo o que tem vontade não é livre, é escravo da sua vontade. Você já conheceu alguém assim? Alguém que não consegue se controlar? Tipo assim, a pessoa fala: não, eu sou sincero mesmo, veio na minha cabeça, eu falo. Não, eu não me limito. Se eu tiver vontade, eu vou lá e faço. E tem gente que vive pensando que é livre, mas na verdade é escravo da sua própria vontade. Não consegue controlar a sua vontade. E Paulo diz assim: não use a sua liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então vou repetir esse conceito. Quem é livre não faz tudo o que quer, não faz tudo o que tem vontade. Então vou falar de uma outra forma, já te dou a palavra, Diana, tá? Vou falar de outra forma aqui, ó. Quem faz tudo o que tem vontade é escravo dos seus desejos. E agora uma frase aí para você anotar, você de casa. Só é verdadeiramente livre quem tem condições de dizer não para si mesmo. Dá um exemplo. Você está pensando na sua vida e te deu uma vontade de fazer determinada coisa. Você avalia: isso que eu estou com vontade de fazer não é certo. Então o que é que você diz para você? Não, não vai fazer. Nesse momento você se tornou livre. Porque se você não consegue dizer não para você mesmo, em qualquer que seja a área, você não é livre, você é escravo da sua vontade. É isso que Paulo está nos ensinando. Então a gente diz aí que o livre-arbítrio cai por terra, sim. Não, não é. Porque você continua tendo livre-arbítrio. Você pode escolher não fazer. Você pode escolher fazer. Você pode escolher praticar ou não praticar. Por exemplo, você teve vontade de ter uma conduta sexual diferente daquela que Deus estabeleceu. Você tem condições de dizer: vou fazer ou não vou fazer. A questão é que se a pessoa pensa que ao dar vazão à sua vontade de qualquer jeito, ela é livre por isso, não, Paulo está dizendo que você é escravo da sua vontade. Mas é a sua vontade. A gente só não pode esquecer que o livre-arbítrio que Deus nos deu, ele era perfeito quando tudo era perfeito. Hoje, o nosso livre-arbítrio também é infectado pelo pecado. Então, a gente tem que ter cuidado com ele. E quando a gente for usar o nosso livre-arbítrio, a gente tem que pedir o auxílio de Deus para ele nos guiar, para que a gente não use mal o nosso livre-arbítrio. Pode falar. Então, passou aqui para me entender mais claramente. A liberdade do cristão tem limite. Tem limites. Na verdade, de todo mundo, a gente falou no começo lá, né? Sempre tem alguma coisa limitando a gente. Mas a verdadeira liberdade, a liberdade cristã, ela é limitada pela lei de Deus. Limitada por aquilo que Deus permite ou não. Ok? Então isso aqui é importante, gente. Só é verdadeiramente livre quem tem condições de dizer não para si mesmo. O verdadeiro amor ao próximo entende que a liberdade é composta de
limites. E é por isso que nós, como cristãos, não podemos ver um amigo, um companheiro, um irmão, indo para o precipício e dizer assim, não, eu amo, não vou falar nada com ele. Eu já ouvi alguém dizendo assim, não, você não precisa ficar falando de pecado para as pessoas. Você não precisa ficar repreendendo as pessoas, apenas ame. Que amor estranho, não é? Um amor que está vendo o outro ir para o precipício e não faz nada para impedir. Esse não é o amor cristão. O amor cristão é aquele que vê o seu irmão indo para o precipício e diz assim, ei, não faz isso. Esse caminho é ruim, esse caminho é errado, vem por aqui, o caminho melhor é esse. Isso é amor cristão. Agora, Gálatas também fala dos efeitos da liberdade. Está em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, 16 a 18. E diz assim, por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Lembrando que a lei, em Gálatas capítulo 5, é a lei cerimonial, aquela lei que falava sobre a circuncisão, né? Esse é o pano de fundo da lei que está falando aqui. Mas vejam, qual é o efeito da liberdade? É viver no Espírito, viver a partir do que o Espírito revela. Então, a gente chega num ponto importante de Gálatas capítulo 5. Porque lá no começo está escrito, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E algumas pessoas podem pensar assim, então não tem mais regras para mim, sou livre. Não, Paulo não está dizendo isso, porque no próprio capítulo 5 de Gálatas, ele vai falar de coisas proibidas para os livres. Eu gosto dessa frase aqui que eu coloquei, porque ela é paradoxal, né? Proibido para os livres. Mas sim, existem coisas proibidas para os livres. Olha o que diz Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne, aquelas obras que nós devemos evitar, lembra? Que não pode dar vazão à vontade da carne. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Pode falar. Pastor, até onde ir para resgatar uma pessoa que foi até o fim? Por exemplo, ela teve tanta libertinagem que ela se afundou em drogas e a partir deste momento ela não pensa por si próprio. Eu acho que o grande exemplo que nós temos de até onde ir para salvar alguém é o próprio Cristo. Até onde Jesus foi para salvar alguém. Ele foi até a morte e morte de cruz. Então, se há alguma coisa ainda que a gente possa fazer para salvar alguém, a gente tem que fazer. É nosso trabalho como cristãos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. O que está fora do nosso alcance, logicamente, a gente não pode fazer. Até, eu não sei se tem no momento alguma mãe que esteja passando por isso, assistindo a gente. Eu gostaria de saber, fazer essa pergunta por ela. Podemos intervir na liberdade do próximo para salvar ele? Então, se você está se referindo, por exemplo, a alguém que é usuário de drogas, bem, quando a pessoa está sob efeito de droga, ela já não está mais sob efeito da sua sanidade mental. Então, por exemplo, uma internação compulsiva, para mim é uma coisa um ato de amor, para libertar aquela pessoa de algo que está acabando com a vida dela, né? Então, se é nesse sentido, eu acho que você pode interferir sim, especialmente uma mãe com seu filho, né? Coloca esse menino numa clínica, porque ele precisa se libertar daquilo que está escravizando ele. Acho que é isso. Então, gente, olha, veja que Paulo diz, quem pratica essas coisas não herda o reino dos céus. Paulo não acreditava na universalidade da salvação de Deus, do ponto de vista de que Deus vai salvar todo mundo, independente do que a pessoa fizer. Não. Paulo está dizendo que quem pratica imoralidade sexual, impureza, egoísmo, embriaguez, orgia, essas pessoas não herdarão o reino de Deus, a menos que se libertem disso, a menos que se arrependam e abandonem essas práticas, ok? E também tem o fruto da liberdade, está em Gálatas capítulo 5. Ele diz, mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, o fruto do Espírito só nasce num ambiente de liberdade. Num ambiente de liberdade. Você percebe que Paulo diz assim, o fruto do Espírito é. E aí ele dá uma série de características, né? Porque o fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina. Como é que chama na sua terra lá? Bergamota, pocã, sei lá o quê. Uma tangerina. Ela é um fruto só, não é? Mas ela tem vários gomos. O fruto do Espírito é um fruto só que tem várias facetas. E quando ele chega na sua vida, ele vai trabalhando todas essas facetas. Você fica mais amoroso, mais paciente, mais amável, mais bondoso, mais manso, tem mais domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, que só acontece num ambiente que entendeu a verdadeira liberdade. Uma libertinagem, uma vida de libertinagem, não tem o fruto do Espírito. Já te dou a palavra, só uma coisa a mais. Uma pessoa que vive de acordo com a vontade da carne, ou seja, uma pessoa que vive fazendo tudo o que quer, essa pessoa não tem o fruto do Espírito na sua vida. Porque só tem fruto do Espírito no ambiente da verdadeira liberdade, ok? Pastor, o senhor acredita que a transformação de Deus na vida das pessoas, ela acontece de forma gradual? Sim, com certeza. Tem um texto em Provérbios, agora não vou lembrar a referência, mas ele diz que a verdade é como a luz da aurora, que vai ficando cada dia mais, cada momento mais forte. Ele está fazendo uma referência ao nascer do sol. Começa com a luzinha pequena, né, fraquinha, e vai aumentando, aumentando, aumentando até ser luz perfeita, dia perfeito. Então nós vamos sendo transformados aos poucos. E algumas das nossas características nós vamos carregar até a volta de Jesus, quando nós seremos transformados completamente. Algumas lutas contra a nossa natureza vão ser travadas até a volta de Jesus. O que nós não podemos fazer é desistir dessas lutas. Então, o período que a gente está em transformação de Deus, esse período Deus vai considerar para nós não sermos julgados? Sim, com certeza. Se você está na caminhada cristã, Deus está muito feliz com você, mesmo que você ainda não tenha chegado no ideal. Mas Deus está feliz com você porque você está na caminhada, ok? Então, a verdadeira liberdade, em resumo, tem limites, não faz tudo o que tem vontade, entende que não pode fazer algumas coisas e gera frutos de obediência. Agora, quem nos oferece essa liberdade? João 8, 31 a 36, e esse texto é maravilhoso. Diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão discípulos. Aí aqui, no final, ele diz, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. A liberdade que Jesus oferece é a verdadeira. Não é uma liberdade irresponsável, não é libertinagem, mas é uma liberdade que entende que há limites. E que a lei de Deus, ela é uma lei que nos garante a liberdade. O cristão só tem real liberdade quando ele se submete à lei de Deus. Porque se ele for um rebelde contra a lei de Deus, ele simplesmente é um escravo da sua própria vontade. Sabe o que vai acontecer agora, se você quiser, se você escolher? Jesus Cristo vai derramar sobre você a real liberdade. E não importa onde você esteja, você será verdadeiramente livre, porque o Filho te libertou. Vamos ouvir uma música enquanto você conversa com Deus sobre esse assunto? Por muito tempo procurei saber a razão daquela cruz que um dia
um homem carregou. Açoites recebeu, cuspido foi, alguém rasgou as suas vestes e ao chão caiu. Este homem era o Salvador, que por nós crucificado foi, tratado como um criminoso, tomou o meu pecado, meu Jesus morreu no meu lugar. De joelhos estou, recebe o meu clamor diante de ti. Hoje eu quero ficar e tocar as marcas em suas mãos. Hoje entendo a razão daquele sofrimento, da coroa que o fez levar. Se não fosse aquela lágrima que derramou perante o próprio Pai, hoje não haveria esperança de um dia poder abraçar ao Rei do Universo, que foi humilde carpinteiro e por amor se fez um de nós. De joelhos estou, recebe o meu clamor diante de ti. Hoje eu quero ficar e tocar as marcas em suas mãos. De joelhos estou, recebe o meu clamor diante de ti. Hoje eu quero ficar e tocar as marcas em suas mãos. Hoje eu quero tocar tuas mãos. Permita que Jesus toque a sua vida, toque as suas mãos, toque todos os aspectos da sua vida, inclusive a sua noção sobre liberdade. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que está preso, literalmente preso numa penitenciária, numa prisão, porque usou mal a sua liberdade. Veja, você está preso fisicamente, mas você pode receber a liberdade espiritual que Cristo quer te dar, porque Ele pode fazer isso. Mas para que Ele faça isso, nós temos que exercer a nossa liberdade, porque Jesus nunca vai entrar na vida de alguém invadindo a vida. Ele sempre vai pedir licença, bater a porta, e aí Ele entra e faz uma ceia, né? Essa imagem da ceia é muito bonita, porque na ceia a ceia indicava intimidade entre Jesus e aquela pessoa com quem Ele dividia a refeição. Jesus quer fazer isso com você também. Ele quer dividir todos os momentos da sua vida com você. E cada vez que Jesus está com você na sua vida,
aquele momento é um momento de bênção, mesmo que não seja um momento bom, é um momento de bênção, porque a bênção é estar com Jesus nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu quero orar por você e por mim, para que a gente possa alcançar essa liberdade que Ele nos oferece. Senhor, obrigado por nos ajudar a entender o que é liberdade. E a partir de agora, Senhor Deus, nós queremos usar a nossa liberdade da maneira correta. Não nos deixe, Senhor, sermos escravos da nossa vontade, mas que sejamos, Senhor Deus, servos, escravos teus, vivendo assim a verdadeira liberdade. Eu te peço, Senhor Deus, essa graça, essa bondade tua, em nome de Jesus. Amém, Senhor.